Novamente, boa noite a todos os irmãos. Motivo de alegria estar aqui à frente, ao convite do nosso pastor, a estar pregando a palavra do nosso Deus. E agradeço pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui presentes e pelos irmãos que retornaram aqui em Oriente. Deus seja louvado por isso. Meus amados irmãos, gostaria que você que tem a sua Bíblia possa abrir no Evangelho de João, no capítulo 3, vamos estar lendo do versículo 22 até o versículo 30, e vamos pedir a Deus mais entendimento dentro de sua palavra, para que possamos ter mais de Deus e menos de nós a cada dia. Capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 22 ao versículo 30. A palavra diz assim: Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia, ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além de Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não for lhe dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozijará por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Muito bem, meus irmãos, podem sentar-se. A passagem aqui fala sobre João Batista, em que ele era homem de Deus, aquele que veio para anunciar a chegada do verdadeiro Cristo, batizava as pessoas e ensinava elas sobre a palavra de Deus. Ele tinha tudo para querer todas as honras e glórias em sua época, e era até chamado de mestre por muitos. Mas João Batista nos deu um dos maiores exemplos de que deveria ser o evangelho de hoje. Ele sim declara no livro aqui em João 3,30, que convém que ele cresça e que eu diminua. Nessa passagem, João estava convicto que o centro do evangelho é o Cristo Jesus. João não perdia tempo pregando sobre a prosperidade, falando sobre os milagres. Ele não nos dizia para ser feliz, que para ser feliz você precisa ter uma bela casa, muito dinheiro no banco, ou ser influente, tendo status. Ele abdicou de toda a sua glória, porque sabia que aquele era o verdadeiro Cristo, aquele que veio para salvar todas as almas. Ele mesmo disse também em 1 João 1, 19, 20, e confessou e não negou: Eu não sou o Cristo. Nos dias atuais, o que mais temos visto em relação às igrejas evangélicas, tido como evangélicas, são homens se autodeclarando apóstolo, bispo, grandes homens de Deus, e arrastando multidões para elevar cada vez mais a glória dos homens, e a glória de Cristo sempre fica em segundo plano. O verdadeiro evangelho é aquele onde se prega constantemente Cristo, o centro de tudo, o centro da sua vida. Diferentemente das outras igrejas, que estão pregando muito mais as glórias humanas do que as glórias divinas. Cristo veio nos trazer liberdade, paz e amor.
Isso não significa, irmãos, que na nossa vida não teremos problemas. Sim, está escrito na própria Bíblia. Nós teríamos muitos problemas, muitos dos quais até o próprio irmão Elmer pregou em sua pregação no domingo sobre sofrimentos, mas sofrimentos para exaltação e a divulgação do verdadeiro Evangelho. Meus amados irmãos, vamos abrir agora a nossa Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 8, versículo 9, para estarmos lendo palavras do apóstolo Paulo, dizendo sobre essa vida cristã, a verdadeira vida cristã, em que sabemos que não estamos imunes a acontecer qualquer coisa. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, versículo 9, palavras do apóstolo Paulo, e que diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Entregue todos os dias, irmãos, a sua vida a Cristo, dia após dia. Deixe que Ele conduza a sua vida e verá que, realmente, como Paulo declara nesses versículos, não estamos desamparados. Jamais estaremos desamparados. A palavra é verdadeira e isso que deve estar no centro dos nossos corações e das nossas mentes. O passo que você tem que dar é diminuir essa parte do eu, da sua opinião, e cada dia mais buscar e pedir a Deus para que possamos realmente ser preenchidos pela natureza de Cristo Jesus. Porque só assim realmente, irmãos, estaremos abaixo do senhorio de Cristo Jesus. Meus amados irmãos, vamos abrir agora nossas Bíblias em Mateus 6, no versículo 33 ao 34. E que possamos realmente estar dizendo para outros irmãos de outras denominações que pregam tanto sobre prosperidade, sobre tantas coisas mundanas, e temos uma justificativa maior em relação à questão disso. Mateus capítulo 6, versículo 33 e 34, isso já é de cor salteado, mas é bom sempre estar ouvindo, nunca esquecer. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mostre às pessoas esse entendimento da mente de Cristo, mostrando que já somos abençoados por entender o reino dos céus, e que isso é uma prioridade em nossas vidas. Lembre-se que vivemos a igreja não só para ser abençoados, já somos abençoados por estarmos aqui hoje, ouvindo a sua palavra, poder olhar, por exemplo, para a vida dos nossos irmãos, poder contar, por exemplo, com as nossas dificuldades e alegrias na quinta-feira, no culto de oração, e seja também um abençoador de outras vidas também. Devemos sempre clamar em nossas orações, sempre a presença de Deus, mais de Ti, mais de Deus, e sempre clamar a Deus que venha diminuir o nosso eu, a nossa parte egocentrista, essa parte que não deixa você se transformar, essa parte que atrapalha o velho homem brigando com o novo homem. Chega o momento de renunciarmos o eu e as nossas vontades, as nossas manias e, como disse na pregação de quinta-feira, os nossos vícios. Vícios esses que é erros
erros e erros. Renuncie a si mesmo. A palavra negar nesse texto significa repudiar totalmente, de acordo com o manuscrito grego. Negar a nós mesmos significa renunciar voluntariamente o nosso direito de escolher por nós mesmos e reconhecer o senhorio de Cristo Jesus em todas as áreas de nossa vida. Eu acredito que quando realmente a pessoa entrega o seu coração a Jesus, ela pouco a pouco vai deixando as velhas coisas para trás, para adquirir essa nova vida. Paulo dizia assim, em 1 Coríntios, vou pedir para os irmãos abrirem em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, que o verdadeiro servo de Deus entende o alto preço que foi pago na cruz pelos nossos pecados. 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 20, diz assim: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus o vosso corpo. Tome cada dia a sua cruz. Tomar a cruz significa deliberadamente, com propósito, sem hesitar, escolher o tipo de vida que o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus viveu. Para uma pessoa tomar a cruz, tem que estar preparada para a oposição dos entes queridos e parentes. Quantas vezes ouvimos dos mais próximos, de nossos parentes, aquela velha frase: por que tanto você vai para a igreja? Por que tanto você fica lá? Acredito que os irmãos já devem ter ouvido isso, eu já ouvi também. Mas que isso não seja motivo de desânimo para estarmos sempre aqui na casa de Deus, ouvindo a sua palavra, almejando transformar essa natureza, esvaziar o nosso eu, para que cada vez mais seja preenchido pela natureza de Cristo Jesus. Eis a reprovação do mundo também. Somos reprovados pelo mundo por seguir uma vida voltada a Cristo Jesus, como se estivéssemos fazendo algo errado. Veja o exemplo da ministra Damares, que foi nomeada pelo presidente da República, por ser cristã e ter um firme posicionamento sobre algumas questões, cria uma oposição sempre contra ela. Mas que isso não seja motivo de dúvida nas nossas mentes. Estejamos firmes e constantes acima da palavra de Deus, para que cada vez mais seja mais de Deus e menos de mim, e menos das outras coisas que podem me afetar. Carregar a sua cruz consiste também em abandonar os confortos da vida. Quantas vezes cansados, irmãos, dia de culto, 5:30, vontade de ir para casa, deitar um pouco, mas não, confesso, irmãos, várias vezes, com muito cansaço, mas é a vontade de Deus que tem que ser estabelecida. Eu vou na casa de Deus e saio daqui mais descansado do que se tivesse deitado num sofá e assistido uma televisão com um monte de baboseira passando. Saia da zona de conforto. É isso que Cristo disse: renuncie às suas vontades e prazeres, tome a sua cruz e sofra junto com Cristo, mas sofra com alegria. Sofra com alegria. E siga sempre o Mestre e tudo o que Ele quer para a sua vida. Carregar a sua cruz consiste a obediência ao Espírito Santo. Resista ao pecado. Não deixe que seus pés se resvalem. Dia após dia, monitore a sua vida. Preste atenção nas coisas que você fala.
de como que você age, de como que você trata as pessoas ao seu redor. Almeje a natureza melhor, para que isso realmente seja evidenciado para as outras pessoas. Um servo obediente, um servo convicto em sua salvação e alegre por tudo que ocorre em sua vida. Proclame o Evangelho sempre, em todas as oportunidades. Em vez de opiniões, mostre a palavra de Deus. Diga sempre o que você diz, tudo que você for falar, é Deus que diz, não é minha opinião, mas sim a palavra de Deus fala sobre isso. De preferência, se estiver com a Bíblia na mão, mostre a referência. Carregar a sua cruz consiste também, às vezes, o caminho da solidão, mas não o caminho da solidão em questão do nosso Deus e Cristo Jesus, mas sim das outras pessoas. E care que você sempre terá pessoas que, mesmo que você ame, às vezes não vai querer estar do seu lado pelo fato de você ser um cristão. Vai menosprezar o fato de um convite para vir para a casa de Deus, o fato de não querer, às vezes, conversar com você porque já sabe da sua opinião. Mas encare que isso é um dos sofrimentos em que o nosso irmão Elmer pregou no domingo, dizendo que tudo proclama para a difusão e para a questão da divulgação do Evangelho. Carregar a sua cruz consiste também em sofrer pelo amor de Cristo. Seja feliz pelas aflições e tristezas que passamos por causa de Cristo. Isso é o verdadeiro caminho para a divulgação do Evangelho. E contribuir por meio de dores é o que os verdadeiros heróis da fé demonstraram. Sinta motivo de orgulho por momentos difíceis. Sinta que é o caminho descrito, que está escrito nas Sagradas Escrituras. E quantos nós já não passamos, irmãos? Estamos aqui alegres, um olhando para o outro, vendo que todos nós estamos aqui saudáveis, e graças a Deus por isso. Derrame-se mais a cada dia. Tomar a sua cruz é derramar-se cada dia mais para as outras pessoas. Coloque em prática o que tanto se ouve aqui na casa de Deus. Olhe para o próximo como uma oportunidade de demonstrar a verdadeira natureza de Cristo para a outra pessoa. Isso é divulgar o Evangelho. Mostre sua fé pelo agir também. Se diz que tem muita fé, mas mostre também com obras. O seu tempo, utilize para outras pessoas. Eis que mais de Deus e menos de mim. Se eu tenho tempo, venha para a casa de Deus. Aproveite o seu tempo para poder cuidar, por exemplo, no domingo para as crianças. Ah, mas eu não tenho tanto talento para as crianças. Irmãos, temos bastante serviço aqui. E isso não é simplesmente para dizer assim, para si próprio, mas para as outras pessoas que vão frequentar a casa de Deus. Lá atrás temos uma vassoura. Aproveitar para poder cuidar da casa de Deus e dos outros que vêm aqui. Carregar a sua cruz consiste também em morrer para si e para o mundo. Enterre o velho homem, lembrando que somos peregrinos em terras estrangeiras, que estamos aqui por um período muito curto, diante da eternidade que nos foi prometida no reino dos céus. Enterre esse velho homem, clame a Deus dia após dia, para que Ele venha tirar as suas manias, os seus vícios, as suas opiniões que você acha que está certo, mas quando olha e lê na palavra de Deus,
você sabe que não está certo. Clame a cada dia mais, por mais de Deus e menos de ti. Os cristãos instintivamente recuam de uma vida de carregar a cruz. E sabe por quê? Porque ainda são meros ouvintes. Pessoas apenas buscando ao seu favor benefícios dentro da chamada religião. Cadê aqueles que querem menos de ti e mais de Deus? Cadê aqueles que almejam diminuir e engrandecer a Deus? Cadê aqueles que entregariam tudo por amor à sua palavra e promessas? Cadê aqueles que mesmo sofrendo estão louvando sem murmurar um dia? Cadê aqueles que aonde passam iluminam a luz de Cristo às demais pessoas? Deus sabe onde elas estão. Deus sabe. Por isso que eu digo, irmãos, mais de Cristo, menos de nós, para que realmente a nossa vida seja conduzida de uma forma tranquila. E o tranquilo que eu digo não quer dizer que não passaremos por tribulações, sofrimentos, angústias, tristeza, mas sabemos que isso tudo vai contribuir para a divulgação do Evangelho, tanto para essa geração como das próximas, se Cristo assim não voltar. Isso é motivo de alegria para o cristão, entender que realmente está debaixo da servidão, do senhorio de Cristo Jesus. Por isso, irmãos, a cada dia, clame em suas orações e suas petições, mais de Deus, menos de mim, Senhor, menos das minhas coisas que não dá certo, ou que não darão certo, Senhor. Conduza a minha vida, preencha o meu coração da sua natureza, para que não só eu seja beneficiado, mas para que eu beneficie a outra pessoa, aos nossos irmãos da mesma fé, aos nossos irmãos que não são da mesma fé, a todos os outros que não entendem que somos irmãos, mas clame a Deus por isso. Dia após dia, clame a Deus. Mais da sua natureza, Senhor. Menos da minha. Menos do velho homem. Que seja realmente o ponto primordial para entendermos que Cristo não veio a esse mundo como Deus encarnado para que pudéssemos só observar o que Ele fez, para que não fosse meros servos, só ouvintes. Clame a Deus dia após dia, por mais da sua natureza e menos da nossa natureza mundana. Amém, irmãos? A pregação foi breve, mas acredito que se fazia necessário, porque Deus falou comigo na virada desse ano. O ano passado, 2018, na virada de 2017 para 2018, uma das coisas que coloquei como pauta para minha mudança era mais socialização e menos redes sociais, se aproximar mais das pessoas. Mas esse ano, uma das coisas, fora estar na casa de Deus, ouvir a sua palavra,
uma da coisa mais primordial que veio ao meu coração e que Deus falou para mim, era exatamente o tema dessa pregação. Mais de Deus, menos das minhas opiniões, menos do que eu acho, menos do que eu vou falar, mas o que Deus está querendo dizer para o meu próximo. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui pregando aos irmãos. Pastor, obrigado pelo convite. E espero mesmo, irmãos, que possamos clamar, não só nesse ano, mas em todos os anos que Deus assim nos permitir viver, mais da natureza de Cristo, mais do agir e da forma de falar, de andar, de tratar o nosso próximo como Cristo faria, e menos de nós. Porque só assim, irmãos, seremos realmente uma igreja, um corpo bem ajustado por todos os membros, com a mente de Cristo, com a índole de Cristo, com as palavras de Cristo e com as vontades de Cristo, nosso Senhor. Amém, irmãos?